Olá, senhores, meu nome é Jorge Forgerini, estamos aqui com mais uma videoaula com relação à preparação para a segunda fase da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Estamos trabalhando prova prático-profissional, as populares peças processuais que são realizadas nos exames da OAB. Nós já trabalhamos em vídeos anteriores as provas referentes ao ano de 2015, 1, 2015, 2 e agora vamos trabalhar 2015, 3, a 18ª edição do Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Senhores, antes de mais nada, na sua preparação é importante irmos com o regulamento debaixo do braço. E para irmos com o regulamento debaixo do braço, é importante que a gente saiba o que a gente pode e o que a gente não pode levar na hora da prova. Então, atenção aqui aos nossos materiais que são permitidos durante a prova didático-profissional. Nós podemos levar legislação não comentada, não anotada, não comparada, códigos, inclusive códigos organizados por áreas de conhecimento, desde que não possuam índices temáticos que estruturem peças processuais. Também leis de introdução dos códigos, instruções normativas, que são normas infralegais, índices remissivos, exposição de motivos, súmulas, enunciados, orientações jurisprudenciais, etc, etc, etc. Pode ser feita anotação? Podem ser feitos rabiscos nessa legislação? Pode, sem dúvida nenhuma. Porém, admite-se exclusivamente remissão a artigos ou a leis. Eu posso colocar num artigo ao lado aqui, fazer uma remissão a outro artigo. Eu não posso fazer uma remissão à doutrina, eu não posso trazer uma breve explicação, eu não posso nada disso, tá? Eu também posso separar por clipes ou por cores, providenciadas pelo próprio examinando, sem nenhum tipo de anotação manuscrita ou impressa nesses recursos utilizados para fazer a separação. Então, o que eu tenho aqui, por exemplo, no meu vademecum, que eu tenho os populares post-its, olhem só, os populares post-its, eu tenho aqui com a anotação de cada lei. Isso pode? Não, isso não pode. Tá? Se eu fosse fazer o exame da ordem, eles obrigariam eu a retirar cada uma dessas separações, cada uma dessas etiquetas. Então, vocês podem fazer a separação sem qualquer tipo de anotação ou manuscrito nessas anotações, nessas etiquetas. Pois bem, utilização de separadores de códigos fabricados por editoras ou outras instituições ligadas ao mercado gráfico, desde que com impressão que contenha simples remissão a ramos do direito ou a leis. Apenas isso. O que não pode? Códigos comentados, anotados ou comparados, jurisprudência, não posso levar jurisprudência, anotações pessoais ou transcrições, também não posso, xerox, impressos da internet, utilização de marca-texto, traços, post-its ou remissões a artigos de forma a estruturar roteiros de peças processuais, informativos de tribunais, livros de doutrina, revistas, dicionário, legislação comentada, súmulas, enunciados ou orientações jurisprudenciais comentados, nada disso. Eu só posso levar, portanto, a letra fria da lei e orientações jurisprudenciais também sem quaisquer comentários. É isso. Feitas estas ponderações introdutórias, vamos à nossa questão do 18º exame da OAB 2015-3. Muito bem. Aqui nós temos as questões discursivas que já foram realizadas em momento anterior. Agora a gente passa à peça processual. A peça processual que diz o seguinte: o Ministério da Cultura publicou na imprensa oficial edital de licitação, que veio assinado pelo próprio Ministro da Cultura, na modalidade de tomada de preços para a elaboração do projeto básico
do projeto executivo e da execução de obras de reforma de uma biblioteca localizada em Brasília. O custo da obra está estimado em R$ 2.950.000. O prazo de execução é de 16 meses e, de acordo com o cronograma divulgado, a abertura dos envelopes se dará em 45 dias e a assinatura do contrato está prevista para 90 dias. Do edital constam duas cláusulas que, em tese, afastariam do certame a empresa ABCD Engenharia. A primeira diz respeito a um dos requisitos de habilitação, pois se exige dos licitantes, para a demonstração da qualificação técnica, experiência anterior em contratos de obra pública com a União, requisito não atendido pela empresa que já realizou obras públicas do mesmo porte que a apontada no edital para diversos entes da federação, mas não para a União. A segunda diz respeito à exigência de os licitantes estarem sediados em Brasília, sede do Ministério da Cultura, local onde se dará a execução das obras. Requisito não atendido pela empresa sediada no município de Bugalhadas. Na mesma semana em que foi publicado o edital, a empresa o procura para que, na qualidade de advogado, ajuize a medida cabível para evitar o prosseguimento da licitação, reconhecendo os vícios do edital e os retirando, tudo a permitir que possa concorrer sem ser considerada não habilitada e sem que haja vício que comprometa o contrato. Pede ainda que se opte pela via, em tese, mais célere. Vamos lá. Prosseguindo. Elabore a peça adequada, considerando não ser necessária a dilação probatória. Haja visto ser preciso apenas a juntada dos documentos próprios, edital, cópia dos contratos com outros entes federativos, etc., para se comprovar os vícios alegados. Observe o examinando que o interessado quer o procedimento que, em tese, seja o mais célere. O examinando deve apresentar argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. Muito bem. Senhores, aqui a gente já tem algumas determinações que já estabelecem um norte bem significativo. Vejam bem, aqui nesse último trecho do nosso enunciado, nós temos que é mencionado que não há necessidade de dilação probatória. Não há necessidade de produção de prova pericial ou de prova testemunhal ou de depoimento pessoal, nem nada do tipo. Ou seja, nós temos uma hipótese típica de exercício de direito líquido e certo. Portanto, fica evidente que nós temos aqui uma hipótese de mandado de segurança. Em tese, e eu digo apenas em tese, o mandado de segurança é a via mais rápida, é a via mais célere, é a via que oferece maior celeridade processual. Portanto, foi destacado duas vezes que o interessado quer o procedimento mais célere. Vejam, aqui pede ainda que se opte pela via em tese mais célere. Aqui mais uma vez. Observe o examinando que o interessado quer o procedimento que em tese seja mais célere. Ao mesmo tempo, menciona a desnecessidade de dilação probatória. Nós estamos a falar, portanto, indubitavelmente do mandado de segurança. Senhores, passem para cá, portanto. Nós estamos falando de um direito líquido e certo. Falou em direito líquido e certo. Falou em desnecessidade de dilação probatória. Nós estamos falando de mandado de segurança. Agora, a gente tem que entender quem será a autoridade coatora do mandado de segurança. Aliás, o que a gente está atacando? O ato atacado será justamente o edital
de abertura da licitação. A nossa ideia é anular justamente o edital de abertura, para que seja aberta nova licitação, para que seja aberto novo procedimento licitatório. Muito bem. Quem é a autoridade coatora? Quem foi que assinou o edital de licitação? O próprio ministro da Cultura. O próprio ministro da Cultura. Certo? Sendo assim, se nós temos um ministro de Estado como ocupando o polo passivo deste mandado de segurança, nós temos, portanto, que a competência para o julgamento desse recurso é do STJ, conforme estabelecido no artigo 105 da Constituição, que nós vamos analisar agora dentro em breve. Pois bem, estas aqui são as hipóteses, senhores. Vamos lá. Analisemos. Senhores, passemos então para a nossa folha de resposta. Aqui. Opa, não, aqui. Vamos colocar 14. Pois bem, a quem a gente dirige, portanto, essa nossa peça processual? Excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal, melhor dizendo, né? Vamos colocar o pronome de tratamento garantido por lei do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque é o órgão competente para tanto. Senhores, neste sentido, a gente deve pegar o artigo 105 da Constituição Federal, que fala sobre as competências do STJ. E o artigo 105 vai nos dizer o seguinte, olhem só. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 1º, processar e julgar originariamente. Letra B. Os mandados de segurança e os habeas data contra atos de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica ou do próprio tribunal. É isso, tá? Então fica acertado aqui já que é o Superior Tribunal de Justiça. Tá bem, quem é o polo ativo? Quem é que vai participar desta ação? Quem é que vai ajuizar esta ação? A empresa ABCD Engenharia. Então vamos lá. ABCD Engenharia, vamos colocar aqui tudo em maiúsculo. Pessoa jurídica de direito privado, com sede estabelecida no município. Qual é o município? Eu posso colocar um município? Vou inventar aqui o município de Bugalhadas. É o município de Bugalhadas? Vamos nos certificar. Requisito não atendido pela empresa sediada no município de Bugalhadas. Muito bem. Então, vamos lá. Com sede estabelecida na rua, número, bairro, CEP, município de Bugalhadas. Eu preciso colocar essa informação. Se a informação foi mencionada no enunciado, eu devo obrigatoriamente mencionar aqui na nossa peça processual. Município de Bugalhadas, o estado não vou mencionar porque não há necessidade. Inscrita no CNPJ sob o número 3 pontinhos, lembrando, senhores, eu não posso colocar nenhuma informação que identifique o escritor da peça, o elaborador da peça, portanto, eu devo deixar todas as informações vagas. Pessoa jurídica de direito privado, com sede estabelecida na rua tal, número tal, bairro tal, CEP tal, município de Bugalhadas, inscrita no CNPJ sob o número tal, vem por meio de seu procurador,
vem, por meio de seu procurador, perante Vossa Excelência, propor a presente ação de aqui, mandado de segurança em face de... Senhores, vejam bem, o mandado de segurança, ele é impetrado, né? Ele é ajuizado não em face de alguém, não em face de alguma pessoa, mas em face de um ato, porque o objetivo é a anulação do ato. Então, em face de ato praticado pelo senhor ministro de Estado da Cultura. Em face de ato praticado pelo senhor ministro de Estado da Cultura, senhor fulano de tal, coloco o nome dele, preciso colocar a sua qualificação, preciso colocar o seu CPF, preciso colocar a sua... seja lá o que for, preciso colocar o seu estado civil? Não, não preciso. A sua residência? Não. Por quê? Porque eu não sei. Eu não preciso saber qual é o estado civil de uma autoridade pública na hora de impetrar o mandado de segurança. Eu vou colocar, portanto, o endereço da entidade a que ele está vinculado. Então, em face de ato praticado pelo senhor ministro de Estado da Cultura, senhor fulano de tal, vinculado à União Federal, pessoa, aqui sim, pessoa jurídica de direito público interno, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o número 3 pontos, podendo ser notificada na pessoa de seus advogados, ou melhor, podendo ser notificada na figura da Advocacia Geral da União, o que faz com base nas questões de fato e de direito que passa a expor. Muito bem. Senhores, temos aqui, portanto, mandado de segurança. O mandado de segurança é um procedimento muito mais célere estabelecido pela Lei 12.016 de 2006 e que traz, portanto, uma maior celeridade, muito embora não traga tanta segurança jurídica, no sentido de que ele admite apenas um meio de prova, que é o meio documental, porque ele tem por objetivo a proteção a direito líquido e certo. Então vamos lá, começamos a falar dos fatos, depois falaremos do direito, terceiro colocaremos o pedido. Muito bem. Com relação aos fatos, o que a gente pode mencionar quanto aos fatos? O seguinte, a autoridade coatora é aquela que está sendo acionada, que está sendo o objeto da demanda. A autoridade coatora abriu procedimento licitatório para o que nós temos aqui? Elaboração de projeto básico, projeto executivo e execução de obras. Elaboração de projeto básico, projeto executivo e execução de obras de reforma de biblioteca. Não é biblioteca, é biblioteca. Serviços todos orçados em 2.950.000
Muito bem, não vou colocar por extenso, senão fica muito cumprida a nossa resposta. A autoridade coatora abriu o procedimento licitatório para a elaboração de projeto básico, projeto executivo e execução de obras de reforma de biblioteca, serviços todos orçados em R$ 2.950.000. Muito bem. No edital de licitação, fez constar exigência, ou melhor, requisitos para a habilitação, como requisitos para a habilitação, vamos colocar assim, que a empresa candidata tivesse prestado serviços semelhantes à União Federal e que tivesse sede estabelecida em Brasília. Requisitos os quais não são atendidos pela impetrante. Muito bem, a impetrante, portanto, não atende esses requisitos, razão pela qual ela ficou impossibilitada de participar da licitação. Certo? Então vamos lá. Tendo em vista tais exigências, restou a impetrante impossibilitada de participar da licitação. Ok? Temos mais alguma coisa a mencionar com relação a isso? Temos mais? Não, nós não temos. A questão de fato é basicamente essa, tá? Vamos ver aqui mais uma vez. O prazo da execução é de 16 meses e, de acordo com o cronograma divulgado, a abertura dos envelopes se dará em 45 dias. Tem um outro detalhe muito importante. Licitação na modalidade tomada de preços. Muito bem. Então, olhem só. A autoridade coatora abriu o procedimento licitatório. Vamos acrescentar aqui. Na modalidade tomada de preços, todas as informações são essenciais para a elaboração de projeto básico, projeto executivo e execução de obras de reforma de biblioteca. Serviços todos orçados em R$ 2.950.000. No edital de licitação, fez constar como requisitos para a habilitação que a empresa candidata tivesse prestado, vamos colocar aqui uma vírgula, que a empresa candidata tivesse prestado serviços semelhantes à União Federal e que tivesse sede estabelecida em Brasília. Requisitos os quais não são atendidos pela impetrante. Não são. Tendo em vista tais exigências, restou a impetrante impossibilitada de participar da licitação. Obviamente, ela não atende esses requisitos. Tais exigências. Só para não perder a concordância. Muito bem. Restou impossibilitada de participar da licitação. Eu costumo colocar sempre assim. Instados os fatos, passamos a análise. Passamos a análise do direito. E aí a gente começa a analisar o direito. Primeiro lugar, senhores, quais são os vícios que nós temos aqui? Nós temos uma gama de ilegalidades nesse edital que é flagrante, né? Que é flagrante. Primeiro lugar, da inadequação da modalidade tomada de preços. Da inadequação da modalidade tomada de preços. Então, primeiramente, há que se mencionar que a modalidade de licitação escolhida para preceder o contrato em tela é equivocada, colocamos assim. Eis que, para obras e serviços de engenharia cujo valor seja superior a 1,5 milhão de reais, a modalidade de licitação adequada é a concorrência.
De onde é que eu tirei isso? Professor, de onde é que o senhor tirou isso? Eu tirei do artigo 23 da Lei 8666, da Lei de Licitações. Senhores, vejam só, isso aqui é muito importante. Lei 8666, artigo 23, diz o seguinte, olhem só. As modalidades de licitação a que se referem os incisos 1 a 3 do artigo anterior, que fala da concorrência, tomada de preços e convite, serão determinadas em função das seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. Primeiro, para obras e serviços de engenharia, convite até R$150 mil, tomada de preços até R$1,5 milhão, concorrência acima de R$1,5 milhão. Senhores, olhem só, como é que eu costumo desenhar isso? Obras e serviços de engenharia. Aqui, tá bom? Nós temos, portanto, 3 faixas de preço. Aqui, convite até R$150 mil. Ok? De 150 mil até 1,5 milhão, tomada de preços. E acima de 1,5 milhão, concorrência. Ok? Então, nós temos aqui um primeiro grande e grave equívoco, que é o erro quanto à modalidade de licitação eleita, né? Quando a modalidade de licitação adequada é a concorrência. E aqui eu menciono artigo 23, inciso 1º, a linha C. A linha C. Opa, aqui. Da Lei 8666 de 1993. Essa é a primeira alegação, tá? Essa é a primeira alegação que eu faço, a inadequação da modalidade de licitação tomada de preços. Claro, vão poder redigir com um pouquinho mais de liberdade, com um pouquinho mais de reflexão e tudo mais, certo? O artigo 23 da Lei 8666 é muito importante. Prossigo. Que outros pontos a gente pode alegar ainda? Senhores, o procedimento de licitação, na verdade, os contratos administrativos, eles devem operar, e algo que pode ser bom e pode ser ruim ao mesmo tempo, mas vamos lá. Existe uma regra que quem faz o projeto básico não pode fazer o projeto executivo e também não pode fazer a execução da obra. A ideia é a seguinte: no momento em que uma empresa vai fazer o projeto básico e ao mesmo tempo vai fazer o projeto executivo, e ao mesmo tempo vai executar, a ideia que você tem é que essa empresa pode majorar os custos do projeto, pode aumentar os custos do projeto, justamente para se beneficiar depois ao construir a obra. Então a ideia é que a empresa faça um projeto e outra empresa faça a obra, para evitar, portanto, justamente esses privilégios, essas condutas não tão republicanas, digamos assim. Pois bem, senhores, neste sentido, é importante nós atentarmos ao artigo 7º, da Lei 8666, que diz o seguinte: as licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto nesse artigo e, em particular, a seguinte sequência: projeto básico, projeto executivo e execução das obras ou serviços. Nós temos, portanto, 2 etapas antes da execução propriamente dita. Tá bem? Pois certo. Pulem para o parágrafo 2º. Que diz: as obras e serviços somente poderão ser licitados quando, inciso 1º, houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório.
Começa por aí. Começa por aí, tá? Só pode haver licitação quando já houver um projeto básico anterior. Então, senhores, olhem só, podemos abrir já aqui um novo tópico da impossibilidade de abertura de licitação para construção de obra sem o projeto básico correspondente. Neste sentido, há que se ponderar que é ilícita a abertura de procedimento de licitação. Senhores, vocês vejam que todas as alegações previstas para as questões prático-processuais, elas estão perfeitamente descritas na lei. Elas estão desenhadas na lei, de uma maneira que, se vocês estiverem viajando demais, se vocês estiverem pensando em teorias mirabolantes, vocês estão errados. Todas as informações trazidas no enunciado conduzem a um dispositivo legal em específico. Basta vocês encontrarem. Então, há que se ponderar que é ilícita a abertura de procedimento de licitação sem que haja um prévio projeto básico, conforme disposto no artigo 7º, estou falando do artigo 7º, parágrafo 2º, inciso 1º da Lei 8666 de 1993. Exige-se, portanto, este insulamento, este isolamento da empresa que faz o projeto em relação à empresa que vai construir posteriormente a obra. Tá bem? Pois certo. Agora vejam só, pulemos para o artigo 9º. O artigo 9º vai nos dizer o seguinte: não poderá participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução da obra ou serviço e do fornecimento de bens a ele necessários. Inciso 1º. O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica, certo? Quem faz uma coisa não faz outra. Então, colocamos aqui um outro tópico, né? Outro tópico não, vamos colocar no mesmo, né? Outro sim, há que se mencionar a impossibilidade de... Impossibilidade de quê? Impossibilidade de o responsável pela elaboração do projeto básico executar também, ou melhor dizendo, elaborar também o projeto executivo e, posteriormente, executar a obra ou o serviço. Conforme, e aqui é preciso destacar, é preciso mencionar o dispositivo legal, conforme disposto no artigo 9º, inciso 1º da Lei 8666 de 1993. Ponto. É isso. Tá? É isso. Então, essa menção foi absolutamente trabalhada, perfeitamente e etc. Agora, vamos abrir um outro tópico. Um tópico com relação às exigências, aos requisitos que são ilegais, aos requisitos que são desmesurados e que ferem o princípio da isonomia, da exigência de requisitos ilegais a ferir o princípio da isonomia. A ferir o princípio da isonomia. Senhores, vejam bem, olhem só. Vamos pegar o artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Vamos pegar o artigo 37, inciso 21.
O artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal vai nos dizer o seguinte, olhem só. Onde é que está? Está aqui. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então vejam, senhores, o que diz? O artigo 37, inciso 21, diz que o procedimento licitatório poderá prever requisitos técnicos e econômicos? Pode, porém, exclusivamente aqueles necessários para garantir a execução da obra. De maneira que é vedada toda e qualquer exigência, todo e qualquer requisito que se mostre desmesurado, exacerbado ou destoante da razoabilidade. Então vamos lá. Depreende-se, ou melhor dizendo, o disposto no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal estabelece que nos procedimentos administrativos, procedimentos licitatórios, somente serão exigidos requisitos de qualificação técnica e econômica suficientes para garantir a plena execução da obra ou execução da obra ou serviço contratado. De forma que todas as exigências que se mostrem desarrazoadas estarão a infringir o princípio da isonomia. Na medida, senhores, em que impede empresas potenciais contratantes de participar do certame, de participar do procedimento de licitação. Aí, então, uma empresa boa que poderia oferecer uma proposta interessante, uma proposta ainda mais vantajosa para a administração pública, fica alijada do procedimento licitatório como um todo. Então, o disposto no artigo 37, inciso 21, estabelece que somente serão admitidos requisitos de qualificação técnica e econômica suficientes para garantir a plena execução da obra ou serviço contratado. Vamos colocar o seguinte: referido dispositivo vem em homenagem ao princípio da razoabilidade. O que é o princípio da razoabilidade? É o princípio segundo o qual a administração pública deve agir de maneira razoável, sendo vedado o exagero. O princípio da razoabilidade é o princípio da vedação ao exagero. Então vamos colocar aqui, referido dispositivo constitucional vem em homenagem ao princípio da razoabilidade, segundo o qual é vedado à administração a prática de atos restritivos, punitivos ou obrigacionais exacerbados, certo? Ou exacerbados. Nós poderíamos mencionar aqui, inclusive, o disposto no artigo 2º, parágrafo único da Lei 9784 de 1999. Olhem só. A Lei 9784 de 1999 vai estabelecer algo muito interessante com relação a isso. Vamos lá. Lei 9784 de 1989. No seu artigo 2º, vai dizer: a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade. Olha aqui, ó, artigo 2º.
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Tá bem. Senhores, agora vejam só. O que diz aqui o parágrafo único desse artigo 2º? Nos processos administrativos serão observados, dentre outros, os critérios de... Inciso 6º, a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições ou sanções em medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público. Certo? Então a gente pode mencionar aqui, sim, vai agregar argumento ao nosso petitório. Acresça-se que o disposto no artigo 2º, parágrafo único, inciso 6º da Lei 9784 de 1999, impede a administração a prática de atos que imponham obrigações, sanções ou restrições desmesuradas, certo? Em nome também do princípio da razoabilidade. Tá bem, mas só isso? A gente vai se contentar apenas com isso, senhores? Não, a gente vai se contentar com mais do que isso. A gente vai lá para a Lei 8666 e lá na Lei 8666 a gente vai achar mais argumentos muito importantes. Olhem só, começo falando do artigo 3º. Começo falando do artigo 3º, que diz o seguinte: a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Muito bem. Agora vejam o inciso 1º, parágrafo 1º, melhor dizendo. É vedado aos agentes públicos. Olhem aqui. Parágrafo 1º, inciso 1º. Admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinção em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente. Então vejam só. Ademais, o disposto no artigo 3º, parágrafo 3º, inciso 1º da Lei 8666 de 1993, impede a discriminação de empresas em função da sede de estabelecimento. Claro, aqui eu poderia colocar mais, eu poderia transcrever o próprio dispositivo, né? Impede a discriminação de empresas em função de sede de estabelecimento. Tá certo. A gente encerra por aí? Não, tem ainda aquela outra situação de a empresa nunca ter prestado um serviço para a União. O edital estabelece que a empresa deve ter prestado um serviço semelhante para a União para que isso sirva como qualificação técnica. É possível exigir que tenha construído obras anteriores? Sim, é. Mas não necessariamente para a União Federal. Neste caso, senhores, peguemos o artigo 20 da Lei 8666, que diz: as licitações serão efetuadas no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo de interesse público devidamente justificado. O disposto neste artigo não impedirá a habilitação de interessados residentes ou sediados em outros locais. Certo? Então, aqui, ademais, o artigo 20, parágrafo único,
diz que é vedada a restrição de empresas que não estejam sediadas no local de realização da licitação. Muito bem. Muito bem. Pois certo. Vamos falar agora justamente sobre essa habilitação. Senhores, pulem para o artigo 27 da Lei 8666. O artigo 27 da Lei 8666 fala sobre a convocação. Fala sobre os documentos para a habilitação da empresa licitante. Diz aqui: para a habilitação nas licitações, exigir-se-á dos interessados exclusivamente documentação relativa à habilitação jurídica, qualificação técnica. Olha aqui, ó, qualificação técnica. Então, a gente vê nos dispositivos seguintes quais são os documentos necessários para a habilitação jurídica, para a qualificação técnica, para a qualificação econômico-financeira, seja lá o que for. Pois bem, e aí a gente chega ao artigo 30. E olhem o que diz o artigo 30. Diz o seguinte: a documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á, ou seja, fica resumida ao quê? Muito bem. E aqui a gente vê no inciso 2º, comprovação da aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica em que se responsabilizará pelos trabalhos. Ou seja, senhores, o artigo 30, inciso 2, vai falar justamente sobre os requisitos de habilitação, de qualificação técnica da empresa licitante, e dentre os quais não se admite que seja a exigência de contratação prévia para uma entidade em específico. Certo? Pois bem, outro sim, considera-se que a exigência de contratação prévia com a União Federal é ilícita, haja vista o disposto no artigo 30, inciso 2º, da Lei 8666 de 1993. Ponto. Basicamente isso, então, senhores. Tá bem? Basicamente isso, portanto. Passamos à parte referente ao pedido. Com relação ao pedido, nós comecemos sempre com o recebimento e processamento. O recebimento e processamento do presente feito perante esse juízo, eis que competente para tanto e atendidos todos os requisitos da ação. Que mais? Eu quero a concessão de liminar, né? A concessão de antecipação de tutela. A concessão de liminar, eu não posso falar em mandado de segurança sem concessão de liminar, em hipótese alguma, para que seja suspensa a licitação objeto do presente feito de mandado de segurança. Que mais eu quero? A notificação da autoridade coatora para que apresente esclarecimentos no prazo. E aqui, senhores, a gente vai para a Lei 12.016. Vamos para a Lei 12.016, que é a lei
essencial (12.016) fala sobre justamente o mandado de segurança, para que apresente esclarecimentos no prazo legal. Também a notificação da pessoa jurídica a que vinculada à autoridade coatora, no caso, a União Federal, para que tome conhecimento do presente feito. Certo? Para que tome conhecimento do presente feito. E por fim, senhores, encerrando a procedência do presente feito de mandado de segurança, para que seja declarado nulo o edital de abertura do procedimento de licitação, objeto do presente feito. Tá bem? Para que seja declarado nulo o edital de abertura do procedimento de licitação, objeto do presente feito. Agora, senhores, nós temos aqui pedido de pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Temos de custas processuais. Por quê? Porque o autor da ação pagou as custas processuais. Ele teve que pagar para entrar com a demanda. Então, vai ter que ser ressarcido. Então, a condenação do impetrado, ou melhor, a condenação da pessoa jurídica que é vinculada à autoridade coatora para o pagamento das custas processuais. Ponto. Sem honorários advocatícios. Mandado de segurança não admite condenação em honorários advocatícios. Então, a condenação da União Federal ao pagamento das custas processuais. Muito bem. Dá-se a causa o valor de... É preciso que vocês coloquem o valor à causa. Tá? Coloquem os 3 pontinhos. Qual é o valor da causa? Não sei. Certo? Não sei. Prosseguimos. Dá-se a causa o valor de pontinhos. Termos em que pede deferimento. E aqui, município, data, advogado, OAB, número, e assim a gente termina a nossa peça processual, tá bem? Senhores, espero que as explanações tenham sido úteis, me despeço de todos e fiquem conosco.